Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos aqui para mais um momento de reflexão, a palavra de Deus, e eu quero hoje já deixar aqui um convite especial a você. Amanhã, sexta-feira, às 19h30, é o culto do empreendedor, toda a última sexta-feira do mês, o culto do empreendedor, juntamente ao culto de libertação, e você é o nosso convidado a estar conosco neste dia. Vamos à palavra de Deus? Hoje eu quero ler com você o Salmo 40, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. E pôs um cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão, e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Glória a Deus, a palavra de Deus sobre a nossa vida. O salmista ele está trazendo aqui uma palavra muito importante para mim e para você. Ele fala sobre a paciência no Senhor. Hoje muito se tem falado de vida estressante, muito se tem falado de ansiedade, e o salmista está dizendo que ele esperou com paciência no Senhor e diz que ele inclinou para mim o seu ouvido. A paciência é um dos frutos do Espírito Santo. E nós precisamos buscar em Deus essa paciência, porque a vida que nós vivemos no dia a dia, que muitas pessoas vivem, as pessoas já não têm mais paciência, não têm paciência no trânsito, às vezes não têm paciência com o cônjuge, com o filho. E o que isso traz para nós? Traz que isso está gerando uma doença emocional, uma doença que está gerando nas pessoas a falta de crer no Senhor, porque ele disse que ele esperou com paciência no Senhor e o Senhor inclinou para ele o seu ouvido e ouviu o seu clamor. Deus quer que nós oramos, quer que nós clamamos, mas tenhamos paciência de também esperar a resposta, porque você fala com Deus e Deus ele ouve a sua oração, o seu clamor, mas também ele quer que você espere a resposta. E a resposta, muitas das vezes, não vem do jeito que nós queremos. Um exemplo clássico na Bíblia que fala sobre paciência e perseverança e confiança é Abraão. Abraão, quando recebe a notícia de Deus, Deus disse: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não se mostrou um homem impaciente que ficou perguntando: Deus, para onde que eu vou? Para onde eu vou ter alimento suficiente? Para onde eu vou eu posso levar o meu gado e lá vai ter pasto para eles? Não, ele simplesmente acreditou, ouvindo a voz de Deus e seguiu o seu caminho. E Deus foi traçando no meio da trajetória de Abraão, devido a ele ter a paciência, trazendo sobre ele tudo aquilo que Deus queria. E aqui nós vemos um homem, um salmista, que diz: olha, tirou-me de um horrível charco de lodo e pôs os meus pés sobre a rocha. Então Deus ele quer que nós nos colocamos diante dele como salmista, porque ele já nos tirou desse charco de lodo, desse lugar horrível, desse lugar de prisão, de tristeza, de angústia, muitas vezes na depressão, na opressão maligna, e agora ele quer que nós vivemos essa bênção que ele tem para nós. E ele pôs os meus pés sobre a rocha. Cristo é a nossa rocha. Você tem colocado Cristo como rocha da sua vida? Você tem confiado que ele tem firmado os seus passos? É preciso que nós venhamos entender que Deus cuida de todas as coisas. Ele certa vez disse: observai as aves do céu, olhai para elas não semeiam, não tem ninguém para cuidar, mas não falta o alimento para ela. Olhai os lírios do campo, nem Salomão com toda a sua glória ele se vestiu. Então Deus, se ele cuida das aves do céu, se ele cuida
também dos lírios do campo, quanto mais daquele que está firmado na rocha. Então põe os seus pés firmados na rocha que é Cristo, porque Ele tem muito para fazer por você. E por mim também. Ele diz mais assim, ó: e pôs um cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Então coloque sobre os seus pensamentos, coloque cântico diante de Deus, aprenda a adorar a Deus, aprenda a glorificar com cântico, com hinos de louvor e adoração, para que a alegria do Senhor venha brotar dentro de você como uma fonte transbordante. Esta mensagem é para você, meu irmão, minha irmã, que se encontra talvez sem paciência, sem esperança, talvez ansioso pelas coisas da vida. Coloque a sua confiança no Senhor, espere no Senhor, tenha paciência, porque Ele vai ouvir o teu clamor e vai responder às suas orações. Que Deus te abençoe, que você tenha uma manhã, um dia, uma tarde, uma noite abençoada na presença de Deus. Fique na paz, em nome de Jesus.